Que bom que você veio hoje à casa de Deus para junto nós cultuarmos o nome do Senhor, nos alegrarmos e aprendermos da sua palavra. Sei que não é fácil com este frio, romper com este frio e estarmos aqui, mas certamente você que veio receberá algo da parte de Deus nessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 7, do versículo 1 até o versículo de número 12. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições no Sermão do Monte e chegamos então ao último capítulo da nossa série, o capítulo de número 7. Aleluia. Obrigado, pastor. Todos fecharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te agradecemos por estarmos mais uma vez na tua casa reunidos. Te louvamos porque és santo, porque és digno de toda honra e de toda glória. Pedimos, Pai, agora que tu possas abençoar este povo que aqui veio, que rompeu com o frio. Sabemos que não é fácil, mas que possamos nesta noite ouvir a tua palavra, aprender dos teus ensinamentos e sair daqui mais parecidos com o teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É o meu pedido, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por bondade. Meu irmão, imagine que você decide frequentar a academia. E aí você chega lá na academia e você se depara com um instrutor que está acima do peso, que está gordo. Ou quem sabe você vai num dentista e quando você chega no dentista, ele lhe dá um sorriso e revela vários dentes podres. Talvez nesse momento a gente vai pensar: como é que pode esse camarada acima do peso, ou esse dentista com os dentes todos podres, querer cuidar de mim, me ensinar como emagrecer, ou querer cuidar dos meus dentes, se ele não cuida nem dele mesmo? E aí, possivelmente, nós vamos chegar à seguinte conclusão: esses caras não servem para cuidar de mim. Eles não são bons profissionais. E talvez até vamos dizer que eles deveriam primeiro se enxergar num espelho, para depois então querer agir profissionalmente, atuar na sua profissão. Pois bem,
É justamente isso que nós vamos fazer nesta noite. Olhar para nós mesmos, através do espelho da palavra do Senhor, para vermos se não somos nós também que estamos acima do peso e estamos com os nossos dentes podres. Chegamos, por fim, no capítulo de número 7 do Sermão do Monte. E Jesus aqui vai concluir o seu sermão, o qual já foi dito aqui em outras exposições, que é o maior sermão de toda a história. Jesus vai se aproximando da conclusão, aqui no capítulo de número 7, e ele vai apresentar neste capítulo 3 tipos de julgamento. No versículo 1 ao 5, onde nós lemos, Jesus vai falar do julgamento que nós devemos fazer de nós mesmos. Depois do versículo 6 ao 20, ele vai falar do julgamento sobre os outros. E por fim, no versículo 21 até o 29, Jesus vai falar do julgamento de Deus sobre nós. Então olhe comigo Mateus capítulo de número 7, versículo 1. Jesus, já no primeiro versículo, começa nos dando uma ordem, um imperativo. E Jesus diz o seguinte: não julgueis. O que Jesus quis dizer com esta ordem? E o que ele não quis dizer com esta ordem? Não julgueis. Primeiramente, vamos ver o que Jesus não quis dizer com esta ordem. Jesus não quis dizer que nós não podemos fazer nenhuma crítica ao comportamento dos outros. Muitos interpretam esta passagem aqui de não julgueis, Mateus 7:1, desta forma. E então eles se abstêm, se isentam de emitir qualquer juízo de valor, qualquer julgamento sobre as ações do próximo. Mas como nós veremos na própria passagem onde nós lemos, do versículo 1 ao versículo 12, Jesus nos incita, Jesus nos instiga a julgarmos e exercermos o discernimento entre o que é bom e o que é mal. Veja aqui um exemplo bem simplório. Imagine que alguém vem aqui, assume essa tribuna e começa a pregar uma heresia. Aí eu pergunto, nós nos alimentaremos desta heresia só porque é o pastor fulano de tal, ou o conferencista fulano de tal que está pregando? Ou nós exerceremos o nosso discernimento, julgaremos entre aquilo que é bom e aquilo que é mal, examinaremos entre aquele que é um profeta de Deus ou um falso profeta? Veja, nós somos ovelhas do Senhor, mas isso não quer dizer que nós devemos deixar ser tosqueados por qualquer um. Então nós devemos sim, ainda mais nos dias de hoje, aonde há muitos lobos disfarçados de ovelha, aonde há muitos falsos profetas, nós podemos e devemos sim usar a nossa faculdade crítica, nosso juízo, nosso discernimento para julgar entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Então eu entendo que este não julgueis que Jesus nos fala no versículo de número 1, ele não deve ser interpretado como uma ordem para nós suspendermos a nossa faculdade de exercer crítica em relação às outras pessoas e os seus atos. Jesus aqui não está dizendo para nós fecharmos os nossos olhos em relação aos erros e pecados, em relação àquilo que é bom e é mal, entre aquilo que é certo e errado. Porque se nós assim o fizermos, se nós fecharmos os nossos olhos quanto a estas coisas e não exercermos um julgamento justo, honesto e sincero, nós estaremos pecando por omissão. E o que é o pecado de omissão? É quando eu sei aquilo que é certo, mas eu não faço. E Martinho Lutero vai dizer o seguinte: você e eu somos responsáveis não apenas por aquilo que nós dizemos, mas também por aquilo que nós não dizemos. Então, meus irmãos, nós podemos e devemos, como cristãos, usar o nosso
discernimento, sendo críticos e julgando justamente. Agora, no entanto, eu faço aqui uma ressalva, há alguns tipos de julgamento que nós não devemos, em hipótese alguma, fazer. Devemos evitar a todo custo. Que julgamentos são estes? Primeiro, é um julgamento temerário. O que é um julgamento temerário? É um julgamento arriscado, um julgamento perigoso. Devemos evitar a todo custo um julgamento leviano. O que é um julgamento leviano? É um julgamento irresponsável e imprudente. E devemos evitar a todo custo um julgamento hipócrita. O que é um julgamento hipócrita? É um julgamento falso. Sim, Jesus reprova o julgamento condenatório, o julgamento injusto e tendencioso. Jesus condena julgamentos de motivação de ato. E Jesus condena julgamentos exercidos sem amor. Nesta primeira parte do texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ver justamente isto. Jesus combatendo o julgamento hipócrita. E aqui ele vai usar uma ilustração, conforme nós lemos, que ela é, assim, uma situação ridícula, que chega a ser engraçada. Imagine, Jesus desenha aqui a caricatura de uma pessoa que tem uma trave, ou melhor dizendo, tem uma tora de madeira no seu olho. Imagine uma pessoa com uma tora de madeira no seu olho, tentando tirar o cisco do olho do irmão. Meus irmãos, eu digo que essa situação ela seria cômica se de fato ela não fosse trágica. Trágica porque a maioria de nós emite juízos e julgamentos condenatórios de forma temerária e leviana, sendo nós mesmos tanto ou mais pecadores do que aqueles que nós julgamos. É trágica essa situação porque nós nos recusamos a ver a verdade, que nós também somos falhos e pecadores, e que se há alguma coisa boa em nós, ela provém de Deus. E alguém pode se perguntar, mas irmão Guilherme, então o que é um julgamento hipócrita? O que é ser hipócrita ao julgar? É julgar os outros sem antes eu fazer uma autocrítica. É sem antes eu olhar para mim através do espelho da palavra de Deus e eu julgar os outros, sendo que eu mesmo posso estar cometendo o mesmo erro ou talvez um erro até maior. Eu vou usar aqui um exemplo bem clássico, né? A gente gosta de usar esse exemplo, é muito clássico. O exemplo dos nossos políticos brasileiros. Quando nós vamos falar de políticos, né? A gente costuma sempre generalizar e dizer, porque os políticos são todos bandidos, são ladrões, são corruptos, eles não prestam. Aí eu pergunto, será que todos são bandidos? Todos são corruptos? Todos são ladrões? Será que não tem nenhum político bom? Ok, pode até ser que não tenha. Mas vamos agora olhar para nós. Vamos nos olhar através do espelho da palavra de Deus. Será que nós nunca ficamos com o troco que o caixa do banco ou do mercado deu a mais para nós? Será que nós nunca ficamos satisfeitos e achando que tivemos vantagem quando o caixa do supermercado esqueceu de cobrar algum produto da gente? Ou será que ficamos despreocupados quando emitimos cheques sem fundo? Ou na Sky Gato que nós temos instalado em casa? Ou no CD pirata que nós compramos? Ou nos filmes que nós assistimos na internet que são pirateados? Meu irmão, a lista é enorme. E eu vou parar só por aqui, só para a gente poder ter uma noção. E aí a questão é no que as nossas falhas são diferentes, maiores ou menores. Tudo isto é transgressão e pecado diante de Deus. E nós precisamos tirar a trave do nosso olho. Porque tudo isso aqui que eu falei, e tantas outras coisas mais, são traves, toras de madeira
nos nossos olhos, que não nos permitem ajudar os nossos irmãos. Agora veja, se Jesus nos adverte aqui na sua passagem sobre o julgamento hipócrita, é porque ele existe. E não só digo que ele existe, como também talvez seja o mais praticado entre nós. E agora deixe-me dizer uma coisa para você. Se em nós ainda não houve uma mudança, se na nossa vida o Espírito Santo ainda não trabalhou no nosso coração, ainda não transformou a nossa vida, nós somos inclinados a olhar para o próximo e achar um monte de falha, achar um monte de defeito no próximo. E nós olhamos para nós e suavizamos, olhamos para nós e julgamos que está tudo bem. É somente quando o Espírito Santo trabalha no nosso coração, transforma a nossa vida através da sua ação na nossa vida e nos faz enxergar a gravidade do nosso pecado diante de Deus. Quando o Espírito Santo nos faz entender o tamanho da nossa ofensa para com Deus e o quão miseráveis nós somos. Só aí então nós podemos dizer como Paulo: miserável homem que sou. Só aí nós podemos fazer coro junto com o profeta Isaías, que disse: ai de mim que sou pecador. Agora atente para isso, meu irmão. Preste atenção nisso. Enquanto nós ainda somos aperfeiçoados em amor e em santidade, nós precisamos ter muita cautela ao fazermos uma crítica ou exercermos um julgamento, pois seremos tentados a emitir julgamentos hipócritas, injustos ou condenatórios. Por que eu digo que precisamos ter cautela? Porque ao emitirmos um julgamento, ao julgarmos, é bem provável que nós não tenhamos o conhecimento de todos os fatos envolvidos naquela situação. É possível que nós não conheçamos aquela pessoa profundamente. Além do mais, neste caso, nós incorreríamos em um julgamento que não seria imparcial. Além do mais, nós não temos o poder e a qualificação de condenar ninguém, porque isto cabe a Deus. John Wesley vai dizer o seguinte: não é fácil nós sermos convencidos a acreditar que algo de bom possa restar naquele que consideramos culpados. Se eu achar que o Bruno é culpado de alguma coisa, mesmo as coisas boas que ele fizer, talvez eu não vá dar crédito, talvez eu vá desmerecer, porque para mim ele é culpado, falho. E aí Wesley, com isso, nos traz um conceito muito importante ao julgarmos, que é o quê? Exercitarmos o amor. Ao julgarmos, precisamos exercitar o amor. Por quê? Por que exercitarmos amor? Porque o amor, segundo 1 Coríntios capítulo 13, o amor é bondoso, o amor não suspeita mal, o amor não maltrata, o amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Veja, meus irmãos, eu entendo que ao julgarmos, nós podemos e devemos examinar as ações e as atitudes das pessoas, mas de forma alguma nós podemos julgar as suas motivações, porque as motivações somente Deus é quem pode julgar. Veja, é possível fazer algo bom com a motivação errada e errar com a melhor das intenções. Veja, eu estou aqui nessa noite pregando. Talvez você olhe para mim e diga: o que o irmão Guilherme está fazendo é bom, que coisa boa, agradável. Mas Deus conhece a intenção do meu coração. Só Ele sabe a motivação que me traz aqui nessa noite a pregar a palavra dEle. Se é para a minha glória, para a minha autopromoção, ou se é para a glória dEle. Jesus vai nos ensinar em João, capítulo 7, e versículo de número 24, que nós devemos julgar segundo a reta justiça, e não segundo a aparência.
E aí eu lembro aqui, um dos meus melhores amigos hoje, na atualidade, ele disse que quando ele me viu pela primeira vez, ele disse, pensou consigo, sem nunca ter falado comigo, tá? Sem nunca, antes de trocar qualquer palavra comigo, ele disse que olhou para mim e disse, puxa, que cara arrogante. E aí ele disse que depois que ele veio falar comigo, toda aquela ideia que ele havia construído sobre mim, ele disse que não era verdade. Desmoronou, porque ele viu que era totalmente diferente. Veja, meu irmão, não devemos julgar pela aparência. Eu sei que esse negócio de julgar pela aparência não existe no nosso meio. Né? Esse negócio de julgar pela roupa que o camarada usa, pelo carro que ele tem, pela casa, enfim. Eu sei que esse tipo de coisa não existe aqui, né? Só nas outras igrejas. Só nos outros lugares. Aqui não existe. Meus irmãos, ironia à parte. Nós vimos então que Jesus, ele não proibiu de nós julgarmos. Até porque exercer um discernimento zeloso é um elemento da vida cristã. No entanto, Jesus nos deixa claro o seguinte, antes de julgar o próximo, olha no espelho, julgue a si mesmo, examine a si mesmo. Veja ainda versículo de número 1 e versículo de número 2. Jesus vai nos ensinar aqui o que depois viria a ser uma das mais famosas leis da física, terceira lei de Isaac Newton, que para toda ação há uma reação. Jesus aqui no Sermão do Monte já estava nos ensinando isso. Pois veja o que ele diz, que se nós julgarmos, nós também seremos julgados. Então veja, se nós julgarmos, nós seremos julgados. Versículo 1. E aí aqui, no versículo 1, o tempo do verbo julgar expressa um julgamento que é definitivo e futuro. Primeiro, só Deus pode exercer julgamentos definitivos. Então nós seremos julgados por Deus, o justo juiz. Agora abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 31, e nós vamos ver aqui uma dica incrível que o apóstolo Paulo nos dá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31, Paulo vai dizer o seguinte, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou em algumas traduções vai dizer que se nós julgássemos a nós mesmos, estaríamos preparados para o juízo de Deus. Olha que dica incrível que o apóstolo Paulo nos dá aqui. Se nós nos julgarmos a nós mesmos, estaremos preparados para o juízo de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa, nós só somos capazes de julgar a nós mesmos por meio da ação do Espírito Santo, que vem e mostra, nós erramos, nós pecamos, e ele nos mostra onde pecamos. Sem o Espírito Santo, não é possível enxergar o pecado. Jesus no versículo de número 2 ainda continua e ele diz, olha, nós seremos julgados por Deus, mas já estamos sendo julgados agora no presente pelos homens. E nós vamos receber deles aquilo que nós fizermos com eles. Jesus diz, porque na medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. É a lei da semeadura. Ceifamos aquilo que plantarmos. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 6, versículo 37 e versículo de número 38. Veja o que diz Lucas 6, 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus nos afirma, Jesus nos instrui, que se nós julgarmos, e nós julgarmos com rigor, seremos julgados com rigor. Se julgarmos com compaixão, se julgarmos com
exercitando o amor, da mesma forma receberemos a compaixão e o amor ao sermos julgados pelos outros. Há um ditado popular que se encaixa muito bem aqui, que diz o seguinte: quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros. A terceira coisa que eu aprendo aqui nessa passagem, versículo 3 ao versículo de número 5, é que nós devemos ver claramente para que possamos ajudar os outros. Lembra daquela história ali sobre a questão da tora de madeira, da trave de madeira no olho? Jesus nos manda remover, não manda? E por que Jesus nos manda remover a tora de madeira no nosso olho? Para que possamos ajudar o próximo. É por isso que Jesus nos manda removermos a trave do nosso olho. O objetivo de julgarmos a nós mesmos é para servirmos os outros. E esta ajuda mútua para o crescimento meu e seu é uma obrigação nossa como cristãos. Nós temos este dever de julgarmos a nós mesmos para podermos ajudar o próximo. Veja o que o Warren Wiersbe vai dizer. Isso aqui é tremendo. Olha o que ele diz. Os fariseus julgavam e criticavam os outros para exaltar a si mesmos. Mas os cristãos devem julgar a si mesmos para ajudar a exaltar os outros. Eu vou ler de novo. Os fariseus julgavam e criticavam. O fariseu apontava defeito. Para quê? Para se autopromover, para se exaltar. Mas o cristão deve julgar a si mesmo, para quê? Para exaltar os demais. Aleluia. Veja, meu irmão, até aqui nós temos aprendido que Jesus não condena a crítica, mas sim a crítica sem a autocrítica. Jesus não condena a correção, Jesus condena a correção sem a autocorreção. Até porque se nós formos ver, em Mateus capítulo 18, versículo de número 15, Jesus nos ensina sobre a nossa obrigação de corrigir o irmão que pecar. E tudo isto deve ser feito, exercido em amor, julgando segundo nós vimos em João 7,24, com a reta justiça. E aí João Crisóstomo vai dizer um negócio interessante aqui. Ele diz o seguinte: você vai corrigir o irmão? Então corrija-o, mas não como um inimigo, não como um adversário que exige o cumprimento da pena, mas como um médico que fornece o remédio. Você, meu irmão, deve ser aquele que ajuda o próximo. Você deve ser aquele que se autoexamina para poder ajudar o próximo. Você não é aquele que desenterra quando alguém gritou mata. Mas o seu dever é ajudar. E para que possamos ajudar, nós temos que fazer o quê? Retirar a trave dos nossos olhos. Quem não encara os seus próprios pecados e não os confessa, torna-se cego e não pode ver claramente para então ajudar o próximo. Que nós, meus irmãos, nessa noite, possamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar a olharmos através do espelho da sua palavra, para que possamos nos examinar, para que com a ajuda do Espírito Santo possamos remover a tora de madeira que existe no nosso olho, para que então possamos ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele. Agora aqui eu quero fazer um alerta. E eu quero usar novamente o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 2, em versículo 1. Se você for exercer a sua faculdade crítica, se você for julgar alguém, então é importante saber o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 2, e versículo 1. Paulo diz o seguinte: portanto, falando para nós, portanto,
és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as mesmas coisas que condenas. O apóstolo Paulo não está nos proibindo de emitirmos julgamentos. Paulo não está aqui nos proibindo de exercer nossa faculdade crítica. Mas Paulo está dizendo o seguinte: se você está julgando alguém, você está provando, assinando um atestado contra você mesmo, que você sabe o que é certo. E se você não faz, você está se condenando. E aí, meu irmão, aquele ditado que diz assim, ó, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, não cabe aqui. Veja, eu não estou querendo desencorajar você de ter esta atitude em relação aos seus irmãos, mas apenas quero deixar muito claro que para que possamos ajudar alguém, nós só conseguiremos fazer isto quando nós julgarmos a nós mesmos. Quando nós tirarmos a trave dos nossos olhos, e então poderemos ajudar o nosso irmão em amor. Esforcemo-nos e lutemos para sermos melhores. Isto é santificação. E Deus nos ajudará. Amém? Agora, meus irmãos, chegando no versículo de número 6, veja o que Jesus, ele nos apresenta aqui uma situação, como eu havia dito, aonde nós precisaremos exercer julgamento sobre o próximo. E ao mesmo tempo em que exercemos o julgamento sobre o próximo, nós precisamos apresentar um zelo pelas coisas do Senhor. Porque olha o que Jesus diz: não deis aos cães o que é santo, nem aos porcos as vossas pérolas. Naquele tempo antigo, nenhum sacerdote daria da carne do altar para um cachorro. E ninguém seria tolo o bastante para dar pérolas aos porcos. Jesus usa aqui a figura de dois animais que eram desprezíveis e imundos para os judeus. Porque os cachorros daquela época não são como os pets que nós temos hoje em dia. Eram animais selvagens que viviam em bando, atacavam, destruíam. E aí os judeus costumavam muito usar a figura do cão e do porco para se referir aos gentios. Mas nós vamos ver aqui na aplicação desta passagem que Jesus está usando esta figura para se referir àquelas pessoas que desprezam e rejeitam a verdade do Evangelho. Porque ao ouvi-la, assim como um porco não reconhece o valor de uma pérola, ou o cão que não distingue as coisas santas, assim são estas pessoas. Os porcos e cães, aqui que Jesus se refere, são aqueles que através de evidências claras manifestam um desrespeito obstinado contra Deus, de modo que a sua condição parece incurável. Meus irmãos, é verdade que nós precisamos levar o Evangelho a toda criatura. Faz parte da nossa missão. Mas também é verdade que nós não devemos vulgarizar o Evangelho, ministrando sem discernimento. Veja que o mesmo Jesus Cristo que pregou às multidões, é o mesmo Jesus Cristo que lá em Lucas 23:9, se recusa a falar com Herodes, porque julgou Herodes como um porco e cão. O mesmo Jesus que falou às multidões, é o mesmo Jesus que em Mateus 10:14, diz para os discípulos: se vocês chegarem numa cidade e não forem bem recebidos, sacode o pó, em sinal de desprezo por aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Até mesmo o apóstolo Paulo, em Atos 13, do 44 ao 49, Paulo vai se recusar a argumentar contra aqueles que estavam resistindo à palavra de Deus e blasfemando. Então nós, no exercício desta faculdade,
para atender aquilo que Cristo aqui nos ensina no versículo número 6, devemos avaliar as condições das pessoas antes de partilharmos as pérolas da palavra de Deus. Mas então, como identificar quem é cão e quem é porco? O método vai estar lá no versículo de número 16, do mesmo capítulo de número 7 de Mateus. Por seus frutos os conhecereis. Pelos frutos, pelas atitudes, pelas reações, nós os conheceremos. Agora veja, meu irmão, muita atenção no que eu vou falar agora. Mateus capítulo 7, versículo 6, não é um argumento contra a evangelização. Este ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 7 e versículo 6, ela nos mostra e ela dá um enfoque nas coisas santas e não nos dá um enfoque no desprezo aos cães e aos porcos. Este princípio de Mateus 7,6, ele vai nos mostrar como deve ser a nossa postura ao tratar o evangelho diante daqueles que odeiam a verdade. A bem da verdade aqui é que essa situação de porcos e cães são situações excepcionais. O nosso dever como cristão é pregar a todos e sermos perseverantes e pacientes com todas as pessoas, porque a resistência que talvez hoje ela esteja demonstrando, talvez não dure muito tempo. Nós precisamos ser cuidadosos ao julgar que alguém é cão ou porco. Nós precisamos obter provas incontestáveis. Precisa ficar claro que estamos tratando de alguém que é ímpio, perverso, inimigo de Deus, de toda a justiça e de toda a santidade. Um blasfemador. Mateus capítulo 7, versículo 6, é a exceção e não a regra do evangelismo. Nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Amém, meus irmãos? Na continuidade, no nosso texto, do versículo 7 ao versículo de número 11, Jesus vai trazer um maravilhoso ensino sobre a oração. E eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li esta passagem, me parecia até que este texto sobre a oração estava fora do contexto. Mas depois eu entendi que não, ele está perfeitamente onde deveria estar. Agora veja, este texto de Mateus, capítulo 7, do 7 ao 11, tem sido muito mal interpretado. Pois muitos utilizam esse texto, né? Pedi e recebereis, buscais e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á. Então muitos usam este texto para colocar Deus contra a parede. Muitos dizem, Deus, mas tu disseste que se eu pedisse, tu ia dar. Que se eu buscasse, eu ia achar. E que se eu batesse, ia abrir. Bota Deus na parede, porque se tu não me der, tu não é Deus, porque a tua palavra diz. E alguns até utilizam esse texto aqui para pedir coisas para Deus, coisas materiais, coisas temporais. Pedimos casa, carro, casamento, prosperidade, saúde. E aí eu vou entender aquilo que Tiago escreve, que ele diz assim, ó, que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. Por que a gente pede mal? Porque a gente pede para gastar nos nossos próprios deleites. Só que nesta passagem aqui, Jesus vai nos ensinar que nós devemos pedir as boas dádivas de Deus. Nós devemos pedir o Espírito Santo. Nossa oração, ela é respondida quando nós oramos segundo a vontade de Deus. E eu quero destacar aqui algumas verdades gloriosas sobre esse texto, e as coisas vão ficar um pouco mais claras. Primeiro, Jesus nos dá aqui uma ordem para orar. Jesus nos dá uma ordem, não uma ordem qualquer, uma tríplice ordem para orarmos. Pedi, buscai, batei. Note, meu irmão, que há uma ordem crescente de insistência. Pedi,
você busca, é um estágio seguinte, e no terceiro estágio você bate. Há uma ordem crescente de insistência na nossa oração para com Deus. Diante desse texto aqui, há alguns que, diferentemente do que estamos aqui ensinando, ensinam que nós devemos exigir de Deus. Alguns ensinam por aí, e são ensinos heréticos, de que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra, é uma oração fraca e sem fé, que nós temos que determinar. E isto é heresia. O que nós vamos aprender aqui com Jesus é que a oração, em primeiro lugar, ela tem a ver com humildade. Porque Jesus diz o quê? Pedir. Súplica. Uma petição. Então, em primeiro lugar, a oração tem a ver com humildade. Em segundo lugar, a oração tem a ver com perseverança. Porque Jesus diz, pedi e buscai, com perseverança. E o terceiro ponto que eu aprendo aqui é que a oração tem a ver com ousadia. Pedi, buscai e batei. Agora, veja, meu irmão. A oração, segundo aqui Jesus nos ensina, não é uma situação esporádica. Eu não vou orar quando me der na telha. Eu não vou orar quando eu estiver passando uma prova. Eu vou orar a Deus todos os instantes, todos os momentos, todos os dias. É uma ação contínua. Agora veja, talvez você, se os nossos amigos, conhecidos e parentes começar a nos importunar muito para pedir alguma coisa, a gente vai ficar chateado. Mas com Deus não. Quanto mais você bate, quanto mais você busca, quanto mais você pede, quanto mais você apresenta as suas necessidades diante de Deus, mais Deus te ama. Aleluia. Segundo ponto que eu aprendo aqui. Jesus dá uma promessa para quem ora. E a promessa que Jesus dá é o seguinte: quem pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. Mas nem sempre recebe o que pede. Mas recebe, meu irmão, aquilo que precisa. Porque Deus sabe o que você precisa. E aquilo que você recebe, se é Deus que deu, então é o melhor. Agora imagina, se Deus desse tudo o que nós pedíssemos. Nem toda oração que nós fizermos, meus irmãos, será respondida, como eu disse. Mas somente aquela oração que for segundo a vontade de Deus. Mateus, capítulo de número 7, do versículo 7 ao 11, nos ensina esta fórmula. Pedi, buscai, batei. Mas esta fórmula não é uma fórmula mágica. Não é como o Aladim, que tinha a lâmpada e o gênio, e ele pedia todas as coisas e o gênio fazia. Não. Deus não se torna nosso escravo agora por causa desta fórmula da oração que nós encontramos aqui. Eu perguntei para você, né? Imagina se Deus desse tudo o que nós pedíssemos. Meu irmão, eu arrisco dizer que se Deus desse tudo o que nós pedíssemos, eu arrisco dizer que eu jamais pediria alguma coisa para Deus. Sabe por quê? Porque na minha falta de sabedoria, eu seria como o filho que vai pedir a pedra e a serpente. Mas eu dou graças a Deus, a este Deus que nós servimos, porque Ele é o Deus que responde oração. Mas Ele é o Deus que também não responde oração. E eu dou graças a Ele por isso. Terceira coisa que eu aprendo, meu irmão. A generosidade de quem atende à oração. Olha o que Jesus disse. Porque vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Veja, um pai terreno, por mais que se esforce e ame o seu filho, nem sempre lhe dá o melhor.
Mas o nosso Pai Celestial, que é perfeito e nos ama com perfeito amor, sempre nos dá o melhor. Agora veja aqui o que Jesus diz. E chama a atenção, porque Jesus diz que mesmo os pais aqui terrenos, fazendo coisas boas, Jesus não deixa escapar a verdadeira natureza deles. Jesus diz, vocês são maus. Ainda que sejamos capazes de boas dádivas, ainda que estes pais sejam capazes de boas dádivas, porque Deus derrama ainda um pouco da sua bondade, eles são maus. Jesus aponta para a maldade do homem. Jesus aponta para a sua queda e para a sua depravação total. Na queda, todas as nossas faculdades, toda a nossa natureza foi afetada, corrompida. Dizer que nós somos totalmente depravados não significa que nós somos tão maus quanto poderíamos ser, mas tão somente diz que a totalidade do nosso ser está morta e distante de Deus. Nós somos incapazes, se deixados a nossa própria natureza, somos incapazes de desejar a Deus. Nós o odiamos por natureza. Mas Deus, com a sua graça, Ele vem, rompe o nosso coração duro, nos dá vida, nos adota como filhos, e então passamos a amá-lo. É uma obra dele, não nossa. É por isso que nós chamamos esta dádiva de graça, o favor imerecido. Agora, meus irmãos, o que este Pai que nós temos, este Pai generoso, este Pai que é infinitamente, incomparavelmente maior e melhor do que os pais terrenos, o que Ele nos dá como resposta às nossas orações? Que boas dádivas, que presentes são esses? Como nós vimos na última exposição com o irmão James, não é comida, não é bebida, não é vestes. Isto Deus há de suprir, se nós primeiro buscarmos o seu reino e a sua justiça. E digo mais, corroborando aquilo que foi pregado na última quarta, não devemos andar ansiosos quanto a estas coisas. O que são essas boas dádivas que Deus nos dá? São boas dádivas, são presentes. É aquilo que emana dele próprio. O que é? É a retidão, é a sinceridade, é pureza, é humildade, é sabedoria, é amor. Estas são as boas dádivas de Deus para nós. Aí nós voltamos lá no começo do capítulo 7, sobre nós julgarmos a nós mesmos. Veja que aquele que julga a si mesmo, aquele que conhece as suas falhas, ele vai orar a Deus e vai dizer, Senhor, me dá destas dádivas. E então a sua oração será respondida. Porque estaremos orando conforme a vontade de Deus. Aquele que julga a si mesmo, que conhece os seus erros, pedirá, Senhor, dai-me dessas dádivas, para que as minhas falhas possam ser corrigidas, supridas. Este que ora pedindo estas dádivas de Deus, a sua santidade, sua retidão, seu amor, sua bondade, este é o que pede e recebe. Este é o que busca e acha. Este é o que bate e se abre. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. E Lucas aqui traz na passagem correlata, que é o que nós estamos estudando, Lucas traz aqui uma visão interessante acerca do que Jesus nos diz nessa oportunidade. Lucas capítulo 11 e versículo de número 13. Jesus diz o seguinte: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais vos dará o Pai Celestial. Quem? O Espírito Santo, aqueles que lhe pedir. É isto que nós devemos pedir a Deus todos os dias. O Espírito Santo, a sua presença, o seu agir, a sua transformação, o seu poder na nossa vida, nos santificando, nos conformando à imagem de Cristo. Porque Deus tem o prazer em nos dar e conceder o seu mais precioso dom, o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Quer ter sua oração respondida? Quer pedir? Quer buscar? Quer bater? E as coisas acontecerem para você? Peça, Deus, dá-me mais de Ti. Dai-me do Teu Espírito Santo. Eu quero mais da Tua presença. Transforma a minha vida. Quer uma oração respondida? Ore segundo a vontade de Deus. E esta é a vontade de Deus. Que sejamos parecidos a cada dia mais com o Seu Filho amado. Amém, meus irmãos? Vamos nos aproximando do fim. Versículo número 12. No versículo de número 12, Jesus vai nos ensinar uma regra, que ela é chamada de a regra de ouro. A regra de ouro. Com esta regra de ouro aqui, Jesus resume de maneira maravilhosa a lei e os profetas, no que tange o amor ao próximo. Deixa eu só aqui dizer para vocês que naquela época, na época de Jesus, haviam muitas versões já desta regra de ouro. Haviam muitos, alguns rabinos ensinavam a regra de ouro, o budismo ensinava a regra de ouro, o hinduísmo, até Confúcio ensinava a regra de ouro. Só que todos eles ensinavam no sentido negativo. Ou seja, eles diziam assim, não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Esse é o sentido negativo, era o que eles ensinavam. Não faça aos outros o que você não quer que faça a vocês. Só que Jesus inova, mais uma vez. E Jesus, ao invés de aplicar a regra de ouro no sentido negativo, ele traz ela no sentido positivo. Ele diz, faça aos outros o que você quer que façam a você. Note, meu irmão, que há uma diferença muito grande entre eu não devo fazer mal a ninguém e eu devo fazer todo o bem que eu puder. Conseguiram captar a diferença? Olha a diferença que existe entre eu não devo fazer mal a ninguém, certo? Eu devo fazer todo o bem que eu puder. Há uma diferença enorme. Ao nós dizermos, não faça aos outros o que você não quer que faça a você, ou seja, no sentido negativo, é possível, meus irmãos, que qualquer pessoa, com um pouco de esforço, consiga cumprir esta regra no sentido negativo, de deixar de fazer o mal ao próximo. Agora, agir no sentido positivo de fazer pelo próximo, somente através de Cristo. Somente quem tem Cristo é que pode atuar positivamente, ou seja, fazer pelos outros. Deixar de ser um agente passivo para ser um agente ativo. Fazer pelos outros. Somente quem tem Cristo, meu irmão, poderá perdoar como espera ser perdoado. Somente quem tem Cristo poderá ajudar o próximo como ele espera ser ajudado. Somente quem tem Cristo pode compreender o próximo como espera ser compreendido. Somente quem tem Cristo pode amar o próximo como espera ser amado. R.C. Sproul vai dizer o seguinte: nós não podemos controlar
o que os outros dizem a nosso respeito. E não podemos. Ou o que eles fazem conosco. Mas nós podemos controlar o que nós dizemos acerca deles. E o que nós vamos fazer a respeito deles. E ele diz o seguinte: nós devemos pensar em fazer pelo próximo e não fazer contra o próximo. Meus irmãos, certamente todos nós gostaríamos que os outros nos amassem, nos estimassem. Quem não gostaria que os outros agissem para conosco com justiça e com misericórdia? Quem de nós seria louco ou tolo e não gostaria de receber todo o bem que os homens puderem fazer, ainda que muitas vezes isso lhes implique em prejuízo próprio? Quem de nós não gostaria, meu irmão, que os outros abrissem mão das suas necessidades para nos ajudar? Certamente todos aqui gostariam disso. Então é justamente isto que nós devemos fazer pelo próximo, se você quer que ele faça por você. Se nós aplicarmos a regra de ouro na nossa vida, a gente nunca mais vai julgar o próximo injustamente, sem exercer amor. Se nós aplicarmos a regra de ouro, nós nunca mais vamos pensar mal do próximo, ou sem motivo algum. E nunca mais, de forma leviana, falaremos do próximo. Contudo, e aqui eu encerro, contudo, nós devemos observar o seguinte: ninguém é capaz de amar o próximo como a si mesmo, sem antes amar a Deus. E ninguém consegue amar a Deus sem que antes creia em Jesus Cristo, naquele que morreu na cruz do Calvário. Ninguém consegue amar a Deus sem que ao menos tenha alcançado a redenção por Jesus Cristo, e sem que o Espírito Santo testifique no seu coração de que nós somos filhos de Deus e nova criatura. Deixa eu dizer para você que, pelas suas próprias forças, você não consegue cumprir a regra de ouro positivamente. Mas somente em Cristo. E por meio de Cristo, sendo aperfeiçoado por Cristo, sendo transformado pelo poder da sua palavra, sendo conformado à imagem de Cristo, é que nós poderemos ter uma vida que agrada a Deus e ao próximo. Somente em Cristo, meu irmão, você pode ser um cristão verdadeiro. Somente em Cristo você consegue e pode doar a sua vida em favor do próximo, como Cristo fez. O nosso Cristo, aquele que na cruz do Calvário, tendo o poder, porque é Deus, de julgar a todos a condenação, Ele é aquele que diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele é aquele que, podendo ter condenado todos naquela cruz, Ele olha aos céus e diz: Pai, está consumado. O preço está pago. Aleluia. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso mestre, o nosso Senhor. E Ele nos diz nessa noite: faça pelos outros. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se coloque de pé por bondade. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus. E depois eu já passo a palavra ao pastor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E que esta palavra, Senhor, que hoje nos ensina, nos instrui, possa permanecer guardada em nosso coração.
que possamos sair daqui nesta noite conscientes das nossas falhas, dos nossos erros, que possamos, Pai, olhar através do espelho da Tua palavra, para que sejamos moldados por Ti, transformados por Ti, e a cada dia possamos nos parecer mais contigo. Deus, eu peço a Tua bênção sobre este povo, e sei, Senhor, que a partir de hoje faremos orações segundo a Tua vontade. Orações, Senhor, pedindo o Teu Espírito Santo, o Teu agir, o Teu mover, a Tua transformação, a santificação. E então, Pai, se orarmos segundo a Tua vontade, não esconda de nós o Teu rosto, mas atende a nossa oração. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus.